Olá pessoal, eu sou o Madison Souza e esse é o MangaCast Belém, programa que traz novidades sobre as cidades e gente para bater um papo toda semana. E hoje vai falar com a gente o engenheiro sanitarista e coordenador do programa de macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova, o Promabem, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do MangaCast. Opa, muito obrigado. Agradecer pela oportunidade de vir falar sobre saneamento na nossa cidade aqui no MangaCast. Rodrigo, inverno amazônico chegando, período que o pessoal da Baixada principalmente sofre com os alagamentos. Queria saber o que a prefeitura tem feito nessa questão. Promabem passou por um processo de recuperação, né? A gente tinha um programa mais volumoso, com mais recursos, que infelizmente foram perdidos ainda na gestão passada. Então, um programa que com 3 anos da gestão anterior avançou muito pouco, teve cortes de recursos e acabou trazendo um impacto muito negativo, né, hoje para a nossa gestão. Para ter uma noção, nem falar ainda de um espelho comparativo, mas se a gente fosse considerar somente a janela da gestão do prefeito Edmilson, de 2021 até onde nós estamos agora, o Promabem seria avaliado como um dos melhores programas do Brasil, em termos de aplicação de recursos e evolução. A gente recebeu o Promabem com 3 anos de execução e 3,7% de comprometimento em termos de planejamento. Com 3 meses da nossa gestão, da gestão do prefeito, a gente alcançou algo em torno de 8%. Então, a gente virou esse valor, esse número, né, indicador, e hoje, a gente fechando 2022, a gente está alcançando 50% do comprometimento do programa. Lógico, como eu falei... Isso significa o quê para o povo que está nos assistindo, nos ouvindo? Significa que na Bacia da Estrada Nova, sobretudo no bairro Jurunas, Condor e Cremação, todo o planejamento que foi desenhado para combater alagamentos em termos de macrodrenagem, investimentos em saneamento, e quando a gente fala de saneamento na prefeitura hoje, a gente está falando em esgoto sanitário, coleta e tratamento de esgoto sanitário, de todo esse planejamento, a gente já tem contratado em andamento 50% do que foi planejado. Então, a gente ainda tem agora 2 anos de serviço, de trabalho. A previsão é que a gente feche 2023 com 100% de contratação, só para deixar tudo fluindo, tudo funcionando. Então, hoje as pessoas já começam a sentir os efeitos desse trabalho, desses 50%, ou ainda tem que esperar muito tempo? Não. Hoje a população sente. Se a gente for fazer já também uma análise sobre a questão dos alagamentos no bairro do Jurunas, o problema da macrodrenagem lá é histórico, né? Assim como na Cremação também, ali próximo do Ilhabela, do Centrão. Mas hoje a gente está entregando uma obra, que é o canal de descarga, né, da Caripunas, no bairro do Jurunas, que é uma obra que vai coletar todas as águas de chuva para a saída ali na Baía do Guajará, ali já na confluência com o Rio Guamá. Para ter uma noção, nos últimos 2 anos de obra, a gente teve que fazer uma correção. A obra foi uma obra herdada pela gestão passada também. Fizeram um canal de descarga e a gente fica até perplexo quando a gente fala. E não orçaram e licitaram as comportas. Então, a gente tem uma cidade que tem variação de marés. A maré chega a 4 metros e um pouquinho ali no mês de março, com lua cheia e tudo mais. E fizeram um grande canal na cidade sem instalar comportas. Então, imagina, uma maré de 4 metros encontrando uma porta de entrada para invadir e alagar toda a cidade. A gente conseguiu corrigir isso e nos últimos 2 anos a gente conseguiu já notar a redução dos alagamentos nas áreas. Hoje, os alagamentos que a gente encontra em pequenos pontos são mais de microdrenagem. A gente dá uma ligada para a CESAM, a equipe de manutenção vai lá e resolve o problema. Rodrigo, tem algumas obras que estavam paradas há anos, Sim. né? Com essas obras concluídas em andamento, que estão, como o senhor citou, dá para dar segurança para o povo da periferia? Segurança de que eles vão parar de pisar na lama? Sim, o Promabem, eu acho que é o reflexo da visão de governo do prefeito Edmilson. O prefeito Edmilson, ele prioriza a periferia, né? As áreas periféricas da nossa cidade, desde os 2 primeiros mandatos, há anos atrás e agora, são as áreas mais beneficiadas. A gente faz investimento onde precisa. Eu não estou dizendo que não faz nas outras áreas, mas a prioridade é onde precisa. O Promabem, dentro da Bacia da Estrada Nova, ele é reflexo disso. A gente olha para o miolo do Jurunas, por exemplo, é um aglomerado urbano, densidade populacional altíssima, infelizmente uma baixa distribuição de renda, se a gente for analisar os dados estatísticos do IBGE e tudo mais, que fica do lado, por exemplo, do bairro da Batista Campos. 1 a 2 ruas de diferença, de distância.
que onde a gente já tem um aglomerado urbano menos denso e uma distribuição de renda muito maior. Então, é até satisfatório para a gente, enquanto profissionais, para a equipe do Promabem, para a equipe da prefeitura, a gente olhar e saber que o recurso está sendo investido com inteligência e onde é necessário. Essas obras vão impactar diretamente quais bairros da cidade? Promabem 2, que é o que está em atual vigência hoje, ele atua principalmente em Condor, Jurunas e Cremação. São os 3 principais bairros. A Bacia da Estrada Nova é um pouco maior que isso. Ela vai pegar um pedacinho ali da Cidade Velha, um pouquinho de Batista Campos, vai para o lado do Guamá e pega um pedacinho ali de São Brás também. Mas o investimento hoje do Promabem 2 está focado nesses 3 bairros, é onde a gente vai ver realmente as grandes obras. Tem dinheiro para fazer? Está tendo? Sim. O recurso que a gente usa é do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um empréstimo hoje de 71,3 milhões de dólares, né? A população de Belém tem hoje um programa que vai, através da Prefeitura de Belém, investir 400 milhões de reais em saneamento na cidade. Isso nunca existiu na história da cidade. Então dá para dizer que o investidor confia na gestão, sim, é isso? Sim, hoje a gente tem credibilidade. Com felicidade, eu informo o prefeito muitas vezes. A gente recebeu um programa que o próprio BID comparava a gente com um problema. Ele falava, a culpa não é de vocês que estão recebendo agora, mas vocês são problema. Vocês tinham que ser igual fulano de tal, tinham que ser igual ao município tal. Agora o BID procura a gente pedindo para a gente receber outros programas para fazer network e passar a nossa experiência. Passa para o pessoal uma noção de como é feito o planejamento, leva eles para visitar as obras. Então a gente virou o jogo, assim, em termos de credibilidade, de uma forma muito satisfatória. A meta agora é fazer com que a população também tenha também essa mesma credibilidade com relação ao programa. Promabem, só para você ter uma noção, nesses 2 anos a gente fazendo um balanço, fez mais de 2.000 atendimentos. Podem ser atendimentos de reclamação, de elogio, de tirar dúvidas sociais, encaminhamentos e tudo mais. A população já sente hoje no Promabem realmente o que eu sempre falo, o Promabem está de portas abertas, a prefeitura está aqui aguardando você. Não espera um problema virar uma bola de neve, vem para cá conversar, e a gente vai buscar uma solução. Isso tem fluído. As pessoas continuam reclamando bastante, né? Se a gente vai na TV, nos portais, as reclamações, principalmente do morador dos Jurunas, da Condor, da Cremação, estão continuando reclamando de alagamento de rua que está indo para debaixo d'água. A situação ainda não está das melhores, né? Mas olha, eu fico feliz, por exemplo, quando eu olho o retrospecto. Antes de estar no secretariado, como professor universitário, dava inúmeras entrevistas falando do porquê desse problema. A Bacia da Estrada Nova, a Bernardo Saião, né, hoje a nossa Avenida Bernardo Saião, ela é um dique que foi construído para fazer com que as águas das marés não invadissem a cidade. Isso é histórico, início dali do século XX, né, ali para a década de 1930, tudo mais. Então a gente encontra essa configuração e a gente encontra outra configuração na cidade é muito plana. Então, por exemplo, Minas Gerais, a gente vê problemas com enxurradas, que é aquela água em alta velocidade que sai arrastando tudo. A gente nunca vai ver isso em Belém. Não tem velocidade de escoamento por conta de ser uma cidade muito plana. A gente está aqui na rua, são poucas ruas que a gente sobe ou desce em Belém. Então, é uma característica da nossa cidade. Imagina também que antes, há 400 anos, 400 e poucos anos, isso aqui tudo era floresta. Então, a dinâmica com a água na cidade mudou. A água da chuva caía numa árvore, evaporava, infiltrava. Hoje não, ela cai no telhado, cai numa via de asfalto, de concreto, e ela fica ali no solo, ela não consegue mais infiltrar. O difícil é a gente corrigir um problema que já está ocorrendo, ao invés de começar o planejamento do zero. Mas não é impossível, né? Então, os investimentos estão aí para provar que não é impossível. Investimentos em macrodrenagem são necessários. Investimentos mais importantes ainda são os investimentos em manutenção. Não adianta ter a super obra de macrodrenagem com a super capacidade se não tem uma manutenção. Falando de manutenção, como é que o trabalho de vocês com o Promabem e a Cesan? Porque aí a Cesan também, a gente entrevistou a Ivonise aqui, ela falou que a prefeitura está limpando os canais e tudo mais. Há uma parceria? Como é que foi? Sim, não, é uma coisa só, somos uma prefeitura, né? Então isso não é um problema. Acontece que a gente passa as demandas rapidamente para a Cesan, são feitos atendimentos, tem uma demanda urgente para fazer uma limpeza de um canal, aconteceu algum problema. Com todas as secretarias, não só a Cesan, CEURB, CEMOB, isso funciona muito bem. A SEMA também, né, tem uma grande parceria na questão da arborização de áreas ali na Bernardo Saião. O saneamento é muito amplo. A grande questão também aí é que se a gente não tiver um plano de manutenção na cidade, mesmo com grandes investimentos, as coisas não vão funcionar.
A grande obra agora que a gente está entregando é a obra do canal de descarga. Vai ser entregue o canal de descarga mecanizado, sistema de comportas automáticas, então apertou o botãozinho, a comporta sobe, abre, outro botãozinho desce, todo um controle de automação. Junto também vai ser entregue uma praça para a população ali na área, que era carente de áreas assim com praças e tudo mais. E tudo isso vai ser repassado para a gestão da CESAM. O Promabem é o executor, mas quem cuida depois da manutenção e do gerenciamento da obra é a CESAM, e a gente tem conversado muito bem sobre isso. Essas grandes obras causam transtorno, né, Sim. Rodrigo? Essa população, ela é ouvida, é acolhida? Como o Promabem age nesse sentido? Sim, desses atendimentos que eu falei, mais de 2.000 atendimentos, muitos deles são com relação a impactos de obra. A obra do canal de descarga, eu tinha falado, ela começou na gestão passada. A gente hoje olha para essa obra e pensa, se a gente tivesse começado essa obra, a gente teria feito de um jeito diferente, justamente prevendo os problemas que poderiam ser acarreados lá para a população. A Bernardo Sayão está fechada há mais de 2 anos. A gente assumiu o governo em janeiro de 2021, a Bernardo Sayão com a Caripunas e Timbira já estava fechada, porque decidiram fazer uma metodologia de obra que não preveram esse impacto de trânsito, de mobilidade. A gente agora está iniciando, inclusive a licitação em breve vai ser lançada, o prefeito vai anunciar a duplicação da Avenida Bernardo Sayão, do trecho da Mundurucus até a Avenida Fernando Guilhom. Já tem todo um planejamento para execução de obra. Para a gente começar pela macrodrenagem, depois começa pela pista nova, enquanto isso a pista antiga vai estar funcionando, para depois que a pista nova estiver pronta, a gente passar para a pista antiga e a pista nova já está funcionando. Então, é toda uma, digamos assim, estratégia, né, em termos de planejamento para reduzir os impactos. Então, tudo isso tem fluído bem, tem andado bem. Um desses impactos é na questão da moradia, né? Sim. O que a prefeitura tem feito? Quais os benefícios que as pessoas vão ter com essas obras? Olha, eu acho que é também um dos grandes orgulhos dessa gestão. Moradia, habitação, em termos de Promabem, chega a ser histórico também. Existem famílias hoje no Promabem que, infelizmente, estão há 18 anos recebendo auxílio moradia. Estão recebendo um apoio lá para o aluguel. São famílias que foram remanejadas do canal da Quintino, na subbacia 2 do Promabem. Passaram 2 prefeitos, 4 gestões e nunca teve uma iniciativa para a construção de unidades habitacionais para essas famílias. No nosso primeiro ano de trabalho, a gente colocou a licitação na rua e no início do segundo ano, em janeiro do segundo ano, ordem de serviço. Hoje as obras estão acontecendo. 224 unidades habitacionais, mais 44 boxes comerciais. Então é um orgulho para a gestão ver que a gente vai trabalhar com famílias e algumas famílias vão ser afetadas em áreas de obra, mas que a gente já tem soluções garantidas. E agora a gente vai ouvir as perguntas que vêm das ruas para o coordenador do programa da Bacia da Estrada Nova Promabem, Rodrigo Rodrigues. Bora lá. Eu sou Zeca Pinheiro, moro na Tambés e na Tambés, entre Roberto Camelier e Tupinambás, continua enchendo. Então eu quero saber como é que vai ficar, porque já foram o pessoal da CESAM lá e semana passada falaram que ia fazer a drenagem lá, até agora ainda não voltaram para fazer. E a população fica cobrando como é que vai ficar sobre essa situação lá. Bom, essa área, ela fica no bairro da Condor, certo? E o investimento hoje da prefeitura nessa área está sendo gerenciado pela CESAM. Todo mundo lembra que agora a nossa Padre Eutíquio, ela está sendo requalificada em asfalto e drenagem. E quando a gente fizer a requalificação da Padre Eutíquio, as vicinais, as principais vicinais também foram eleitas, inclusive por meio do Tacelado, por meio dos conselheiros, e elas estão sendo também contempladas com projetos e execução de serviços em microdrenagem. Então, aí é um caso específico de microdrenagem, não de macrodrenagem. Próxima pergunta, bora lá. Eu sou o Branco do bairro da Condo, tá? Faço parte do Conselho Fiscal da macrodrenagem da bacia do Promabem. Doutor Rodrigues, é o seguinte, o que eu tenho que perguntar, essa obra, ela vai ter uma iniciação e realmente ela está avante, tá? E quais as possibilidades que o senhor tem do prazo de conclusão dessa obra que o senhor está administrando através do Promabem? Isso é importante. A gente desenvolveu um planejamento para encaixar todas as nossas ações dentro do nosso governo. O BID tem uma série de exigências diferentes, por exemplo, de outros programas que não têm tantas, digamos assim, minúcias ambientais, sociais. Então, a gente teve que se adequar a tudo isso, adequar todo o planejamento
Final de 2022, a gente está fechando com um grande número de obras em licitação e já em execução. Nossa unidade de referência em vigilância de endemias tropicais, por exemplo, é uma unidade de saúde que vai ser entregue no bairro da Cremação. Ainda agora, nesse próximo semestre, a previsão é uma obra de 6 meses, que vai ser entregue à população como uma unidade de referência realmente para essas doenças associadas à veiculação hídrica. Os habitacionais por quê? Porque o primeiro já foi licitado, já está em execução, e a segunda fase agora, que é o habitacional 2, do lado da mesma obra, vai ser licitada também. Duplicação da Bernardo Saião, na fase 1. Aonde está sendo feitas essas obras habitacionais? As habitacionais elas estão concentradas no bairro da Condor, ao lado da Usina da Paz, Jurunas Condor. Inclusive no terreno que nós doamos, né, para o governo do estado, e a gente fez uma integração dos projetos ali na área. Então, as obras habitacionais, as obras de duplicação, o que não está sendo licitado é porque está em fase de projeto executivo. Então, a gente está encaixando tudo para que todo o programa seja executado, certo? Em termos de projeto até o próximo semestre, e a gente coloque todo mundo com todas as obras na rua para a gente garantir que no final de 2024 a gente esteja praticamente com todas as obras entregues. A ideia é entregar tudo, sim, nessa gestão. E a gente agora vai conhecer um pouco mais do nosso entrevistado, testar o reflexo dele. Rodrigo, sabe aquele momento que a gente tem que ser rápido, quando a manga cai do nosso lado na rua? Bora lá. Chegou esse momento, que é o momento de conhecer um pouco mais do nosso convidado Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, nas férias, curte mais o dia ou a noite? Eu sou diurno, eu sou mais diurno. Sou mais esportes e normalmente durante o dia mesmo. Balada ou crossfit? Os dois. Sol ou chuva? Sol, é bom, melhor. Não alaga, né? Rodrigo, o que a população pode esperar para 2023, já agora para janeiro, o aniversário de Belém? Olha, aniversário de Belém, obra do canal de descarga da Caripunas, entregue, certo? A praça também, que o nosso prefeito está escolhendo o nome, a homenagem que vai ser feito ainda, vai ser entregue junto no mesmo dia. A gente vai dar ordem, já deu ordem de serviço agora da unidade de vigilância, né? de referência em endemias. Tem também a nova sede do Promabem, é importante falar. A gente pegou um prédio antigo da prefeitura ali, na Cidade Velha, onde era um antigo sede da Fumbel, né? A gente vai construir uma das maiores estações de tratamento de esgoto da Amazônia, né? A gente vai ter um emissário subaquático de 1 quilômetro para lançar... Essa estação de tratamento tem uma previsão de início? Tem, a gente vai dar ordem de serviço no aniversário da cidade. Eu estou tentando agilizar um pouquinho mais o processo para ver se a gente começa a ordem de serviço antes do aniversário, e no aniversário a gente faz uma visita aí de obra já, com a obra toda a vapor, toda funcionando, mas é também uma decisão que a gente vai tomar em termos de planejamento. Então tem uma estação de tratamento de esgoto da Estrada Nova, ela vai coletar, né, com as redes construídas e vai tratar esse efluente para lançar um efluente tratado, livre, né, de contaminação no rio Guamá, com a capacidade de autodepuração e tudo mais. A gente vai fazer investimentos ano que vem também nas redes de esgoto. Não tem sentido criar uma estação se não tem rede. Isso vai tornar a Prefeitura de Belém a maior investidora em sistema de esgotamento sanitário. Já tem dinheiro previsto para tudo isso? Tem. 75% dos recursos são BID, 25% é a Prefeitura. A gente está direcionando para que as principais obras sejam concluídas 100% com recurso do BID. Então é assim, obra grande, obra que vai dar trabalho para fazer em termos de execução complexa, vamos fazer 100% BID, que essa obra aqui a gente vai com financeiro até o final e dá certeza para a população que vai ser entregue. Então tem sido uma boa estratégia. Ok, muito obrigado pela presença. Recebemos hoje o coordenador do programa da Bacia da Estrada Nova, o Promabem, da Prefeitura de Belém, Rodrigo Rodrigues. E vamos encerrando o terceiro episódio do MangaCast Belém, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Até a próxima!